Quais as línguas originais da Bíblia? Você sabe? Vamos descobrir juntos. Vamos começar. Hebraico, para o Antigo Testamento. A Bíblia em hebraico consiste apenas do nosso Antigo Testamento. É essa a Bíblia dos judeus. Lá, o arranjo dos livros é diferente, e o total é 24 em vez de 39, porque vários grupos de livros são contados como um só livro. O texto é sempre o mesmo. Os 24 livros estão classificados em 3 grupos a que Jesus referiu-se em Lucas capítulo 24 e versículo 44. Esses grupos eram conhecidos como Lei, Profetas e Escritos. Os Salmos eram o primeiro livro do último grupo, talvez por isso citados em Lucas capítulo 24 e versículo 44, querendo indicar todo o grupo. A palavra hebraico vem de Hebrom, região de Canaã que foi habitada pelo patriarca Abraão em sua peregrinação, vindo da terra de Ur. Estas são as 2 línguas principais em que a Bíblia foi inspirada e escrita. As traduções só conservam a inspiração quando reproduzem fielmente o original. Aramaico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, uma língua da família das línguas semíticas, caracterizada pela predominância de consoantes. A não ser no livro de Esdras capítulo 4 e versículo 8 e Esdras capítulo 6 verso 18 e Esdras capítulo 7 versos 12 e 16. Também encontramos em Jeremias capítulo 10 e verso 11, e em Daniel capítulo 2 verso 4 e Daniel capítulo 7 verso 8, que foram lavrados em aramaico. Grego. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, conhecido como o dialeto comum, é a forma popular do grego que emergiu na pós-antiguidade clássica. As línguas utilizadas no registro da revelação de Deus, a Bíblia, vieram de famílias de línguas semíticas e indo-europeias. Da família semítica tiveram origem as línguas básicas do Antigo Testamento, o hebraico e o aramaico siríaco. Além do hebraico e do aramaico temos o latim e o grego representando a família indo-europeia. Essas línguas ainda continuam sendo faladas em algumas partes do mundo contemporâneo. O hebraico é a língua oficial do Estado de Israel. O aramaico é falado por alguns cristãos nas vizinhanças da Síria. O grego, ainda que muito diferente dos tempos do Novo Testamento, é falado por muitas pessoas hoje. De modo indireto, os fenícios exerceram um papel importante na transmissão da Bíblia ao inventarem o veículo básico de propagação das letras, o alfabeto. O uso do hebraico. Quase todos os 39 livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico, exceto algumas passagens de Esdras, Jeremias e Daniel, escritas em aramaico. A mais extensa encontra-se em Daniel, que vai do capítulo 2 e verso 4 ao capítulo 7 e verso 28. A língua hebraica é chamada no Antigo Testamento de língua de Canaã, às vezes de língua judaica ou judaico, como a maior parte das línguas do ramo semítico. O hebraico lê-se da direita para a esquerda. O alfabeto compõe-se de 22 letras, todas consoantes. O uso do aramaico, um idioma aparentado com o hebraico, o aramaico tornou-se a língua comum na Palestina depois do cativeiro babilônico. A influência do aramaico foi profunda sobre o hebraico, começando no cativeiro do Reino de Israel, em 722 a.C., na Assíria, e tendo prosseguimento por meio do cativeiro do Reino do Sul, em 587 a.C., na Babilônia. Em 536 a.C., quando Israel começou a regressar do exílio, o povo falava o aramaico como língua nacional. E por isso que quando Esdras leu as escrituras em hebraico foi preciso ser interpretado. Essa passagem se encontra no livro de Neemias capítulo 8 versos 5 ao 8. Palavras aramaicas preservadas no Novo Testamento. Existem algumas palavras aramaicas preservadas no Novo Testamento, como por exemplo, Talita Cumi, que quer dizer, menina, levanta-te, em Marcos capítulo 5 verso 41. Outra palavra é Efatá, que quer dizer abre-te, em Marcos capítulo 7 versos 34. Também temos Eli, Eli, lama sabachthani. Em algumas traduções pode estar Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Em Mateus capítulo 27 versos 46. Os estudiosos acreditam que a palavra Eloi, que aparece no texto de Marcos, seja uma transliteração grega do termo aramaico Elai, com a fonética possivelmente alterada para Eloi devido à pronúncia. Seria algo semelhante ao que ocorre originalmente no texto de Daniel capítulo 6 verso 22 e 23. Já o texto de Mateus traz a palavra Eli, que translitera o hebraico Eli, que também era uma forma muito usada em aramaico.
Então Eli e Eloi são as formas hebraica e aramaica para meu Deus. Assim a dúvida é a seguinte: Jesus pronunciou essa palavra em hebraico ou em aramaico? Possivelmente a frase pronunciada por Jesus tenha sido em aramaico nativo da Galileia, e não em hebraico. Todavia, essa é uma discussão muito difícil de ser esclarecida, até porque documentos históricos, como os de Qumran, indicam que uma forma de hebraico profundamente influenciada pelo aramaico pode ter sido falada na Palestina nos dias de Jesus. A sequência da frase está em aramaico.